Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Olá, gente. O nosso trabalho tem como autores Alan Harrison Urquiza Camilo, eu, Amanda Kelly da Cunha Brito, Emanuel Lucas Rodrigues de Oliveira, Letícia Araújo da Silva e Pedro Henrique Gomes de Azevedo. Tivemos como professora orientadora a Ilmara Alves Coelho Silva. E o nosso trabalho tem como tema a relação do Marketplace com o desempenho financeiro da Magazine Luiza no período de 2018 a 2020. A terceira revolução industrial, conhecida também como era digital, nasceu no início do século XX, com o surgimento de tecnologias da informação, como os computadores pessoais, corporativos e a internet, que foram introduzidas nas fábricas, automatizando os processos e aumentando a eficiência. Isso segundo Souza, né? Aí, com o avanço, né, desses meios digitais, várias empresas no Brasil e no mundo se atualizaram e vêm se atualizando para continuar dominando o espaço nacional e internacional de venda, oferecendo assim um serviço mais prático e de qualidade, através da criação de projetos de plataformas para atender seu público. E dentre essas plataformas foi que surgiu o Marketplace, que é uma plataforma virtual que reúne diversos fornecedores e os conectam diretamente com o público. Nessa plataforma, tanto os clientes quanto os vendedores têm a possibilidade de realizar negócios mais vantajosos, sendo que a plataforma ela tem gerado muitas oportunidades para os pequenos negócios, né? E hoje a gente tem as maiores empresas do Marketplace, que são o Mercado Livre, a Amazon, B2W e a Magazine Luiza, que é o nosso objeto de estudo, certo? A Magazine Luiza ela foi fundada em 1957 pelo casal Luiza Trajano e Pellegrino José Donato, que compraram uma loja em Franca, né, no interior de São Paulo, que era chamada de A Cristaleira. E o nome Magazine Luiza só foi adotado depois, a partir do resultado de um concurso que foi promovido em uma campanha da rádio local, certo? E aí, no ano de 2000, a experiência adquirida em vendas virtuais da Magazine Luiza, né, foi levada à internet, que foi então a criação do portal, né, o magazineluiza.com.br, que hoje é um dos maiores sites do e-commerce brasileiro do setor e conta com mais modernos canais e ferramentas de interação com os clientes, certo? Segundo a Bolsa de Valores, né, em 2016, o Magazine Luiza começou a operar com o Marketplace, passando a vender produtos de outros parceiros em loja virtual, com o intuito de, assim, aumentar o número de produtos e de serviços, certo? E o nosso estudo, ele busca entender de que forma o Marketplace ele tem impactado no resultado econômico e financeiro da empresa desde o início de suas atividades de 2018 até a divulgação do balanço trimestral de 2020. E aí a gente tem como problema de pesquisa de que forma o Marketplace tem impactado no resultado econômico e financeiro da Magazine Luiza. Tivemos como objetivo geral, analisar o desempenho econômico e financeiro da empresa Magazine Luiza nos últimos 3 anos de operacionalização do Marketplace e tivemos como objetivos específicos verificar o crescimento a partir da análise dos indicadores de rentabilidade, liquidez e endividamento, identificar o desempenho do Marketplace da empresa Magazine Luiza nos últimos 3 anos,
comparar os resultados obtidos nos indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade dos 3 anos e verificar as ações adotadas pela empresa em cada ano para interpretar os resultados dos indicadores. A nossa justificativa é: o tema escolhido ele vem da necessidade de verificar os indicadores econômico e financeiro da empresa Magazine Luiza com base no desenvolvimento em relação ao marketplace. Na nossa interdisciplinaridade, então, essa pesquisa ela tem como finalidade apresentar e interligar as disciplinas de gestão financeira, gestão de materiais e comunicação empresarial, com foco no marketplace da empresa Magazine Luiza, ao decorrer dos últimos 3 anos, tendo como prioridade mostrar os indicadores financeiros da empresa. Isso é através da divulgação de informação da B3, a Bolsa do Brasil. A gestão financeira do marketplace ela é fundamental para o desenvolvimento e criação e o crescimento saudável do negócio, né? Aí, para os marketplaces, controlar as finanças é ainda mais importante, pois as vendas estão conectadas a diversos fornecedores e a distribuição correta de manter a confiança e permanência, né? E da parceria, né? Isso é segundo o PAS 2019. Temos também, né, que oferecer a venda através do marketplace é uma vantagem para os varejistas, pois esta é a maior variedade de produtos ofertada para o cliente, terá uma maior variedade de produtos, né, ofertados para o cliente, uma redução dos custos de estoque do capital empregado no inventário de produtos. Outras vantagens, né, ao aderir ao marketplace é a diversificação de produtos, aumento de receita com melhoria de margem de lucros, além do crescimento de vendas em mercados de nichos. Uma boa estratégia na comunicação com o seu público, alvo para o marketplace, atinge 2 públicos distintos, que são os lojistas que buscam um espaço que forneça uma boa visibilidade para os seus produtos ou serviços e clientes que possuem demandas que o seu marketplace pode suprir. Né? Aí, as novas tecnologias de comunicação, elas possibilitam facilidades que transformam os relacionamentos no mundo dos negócios, sobretudo entre empresas e consumidores. Nesse sentido, pode-se destacar como um dos aspectos principais o aumento do volume e complexidade dos processos logísticos envolvendo a movimentação dos produtos. Isso é segundo Franco Maia Filho, 2020. Boa noite, meu nome é Letícia Araújo e eu vou falar um pouco sobre o nosso referencial teórico. A gente dividiu o nosso referencial teórico em 4 tópicos. O primeiro é gestão financeira e seus indicadores. Segundo o Regist, a contabilidade utiliza-se de indicadores financeiros que pode dar a uma empresa bons resultados e esses indicadores são importantes ferramentas usadas em tomar de decisões de qualquer organização financeira. Segundo o Regist, se não houver análise de indicadores financeiros, as decisões tomadas pelo gestor podem terminar em perdas, e essas perdas podem ser irreversíveis. O conhecimento e informação atualizada é primordial para a correta tomada de decisão, o que torna a contabilidade ferramenta responsável pela elaboração e interpretação das informações econômicas e financeiras. Assim, logo, a gente observa que a gestão financeira e seus indicadores são indispensáveis no acompanhamento do desempenho do cenário econômico, onde ela ajuda na diminuição dos impactos negativos de uma organização, fazendo com que haja mais otimização de lucros. Nosso segundo tópico é gestão de materiais e o controle de estoque na contribuição para o faturamento da empresa. Segundo Loprecht, o estoque é parte fundamental de uma empresa, trazendo segurança no suprimento de mercadorias e possibilita o combate contra flutuações inesperadas no suprimento e demanda por produtos. Segundo Martel e Dandaro, algumas organizações procuram descobrir ferramentas inovadoras na área de controle de estoque e armazenagem, assim determinando a importância do controle de estoque e do processo de armazenagem dentro de uma empresa, em qualquer que seja a sua área de atuação. Assim, a gente vê que o controle de estoque ele não se resume apenas à entrada e à saída de mercadorias.
O controle de estoque, ele melhora o fluxo de caixa da organização, aumenta a produtividade e garante que o cliente tenha à disposição o produto que deseja consumir. Nosso próximo tópico é a comunicação empresarial na divulgação de informações. Segundo Moreira, a cultura do uso da informação e a troca de experiências passaram a ser um diferencial dos negócios, onde as organizações buscam promover às pessoas de informações corretas, no lugar certo, no tempo exato e na forma apropriada em todos os níveis, áreas e setores. Segundo Mello, deve-se lembrar que a divulgação de informações deve contemplar tanto as informações positivas quanto as negativas, de modo a refletir adequadamente a situação da empresa, diminuindo a propensão de os usuários tomarem decisões equivocadas. Assim, com isso, fica claro que as organizações que não usam essas funções de forma adequada tendem a perder visibilidade, transparência, oportunidade, novos canais de comunicação, negócio e principalmente tende a perder clientes, né? Além de que um dos principais objetivos da comunicação empresarial é aumentar a credibilidade da empresa, melhorar a sua imagem frente ao mercado e colaboradores, assim como aumentar seu rendimento. E nosso último e quarto tópico é sobre o marketplace. Segundo o Campos, o marketplace é uma ferramenta que permite maior eficiência no direcionamento de recursos de marketing e despesas operacionais. Ele ainda possibilita maior lucratividade para grandes empresas e menor índice de falência de pequenos negócios no Brasil. Segundo de Souza, as práticas colaborativas no marketplace visam firmar parcerias com fornecedores, aumentar o fluxo de visitantes e melhorar sua capacidade logística e uma maior quantidade de produtos disponíveis. Resumindo bem, o que é marketplace? O que é marketplace? Para mim, eu vejo como se fosse uma espécie de shopping center virtual, que reúne diversas marcas e lojas em um só lugar, facilitando a procura pelo melhor produto e melhor preço. Eu sou Emanuel Lucas e eu vou falar um pouco sobre a metodologia do nosso trabalho e posteriormente falar um pouco sobre as considerações finais do nosso trabalho. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa realizada através da análise documental. Para Richards, em 1999, os estudos que usam o método qualitativo podem descrever os aspectos específicos de certo problema, analisar a interação de variáveis, entender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais. A análise documental foi possível através das informações divulgadas no site da B3. As etapas para a pesquisa, através do seguinte procedimento de busca pelo site B13. B13 é a referência às letras iniciais do Brasil, Bolsa e Balcão. É uma bolsa de valores oficiais do Brasil. Sim, aí nós colocamos no Google, B3, aí achamos a aba de produtos e serviços, que são os itens de negociação e renda variável. Aí nós clicamos em ações, para saber mais, Aí abriu a aba empresas listadas. Dessas empresas listadas encontramos o setor de atuação, que são os consumos fixos, subsetor, comércio e segmentos. No nosso caso seria eletrodomésticos, que aí selecionamos a Magazine Luiza. Aí depois clicamos na aba relatórios estruturados. No caso a gente achou todos os relatórios de todos os anos. Logo após realizamos o seguinte download de documentos administrativos financeiros do primeiro trimestre de 2018, 2019 e 2020, que é o que a gente interessava para nós, Esse trabalho realizou análise de variação de indicadores de liquidez, endividamento e rentabilidade, conforme os cálculos descritos no quadro a seguir. O primeiro quadro é o de indicadores de liquidez, que nós calculamos liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e geral. E aqui são suas fórmulas, O outro foi o endividamento, que é o capital terceiro, capital próprio, garantido do capital próprio, capital terceiro, mobilizado do capital próprio e endividamento ao curto prazo. E o outro indicador foi o de rentabilidade, nós calculamos o margem bruta, margem líquida, retorno sobre o ativo total, retorno sobre o patrimônio líquido. E a fonte como base foi a Ausf.
Boa noite, meu nome é Alan Urquiza. Eu vou dar continuidade na apresentação falando um pouco da análise dos resultados. Os indicadores de liquidez. Segundo o Capobianco 2012, os indicadores de liquidez indicam a capacidade da solvência de uma empresa. E para o mercado, as empresas que apresentam bons índices e boa capacidade de liquidar dívidas são mais atrativas aos olhos dos credores e dos fornecedores, fazendo com que tais organizações tenham acesso mais facilmente a recursos e um poder de negociação maior, o que pode influenciar positivamente no financeiro econômico. O indicador de liquidez corrente se mostrou muito positivo em todos os anos demonstrado no quadro 1. No primeiro trimestre de 2019, o índice ficou em 1,7912. Percebe-se um leve aumento em relação aos anos anteriores. Isso pode ter ocorrido pelo aumento do estoque ocasionado pela pandemia da Covid-19 e uma queda nos fornecedores. A liquidez imediata, quando comparada ao ano 2019, observa-se uma redução que pode ser explicada pela baixa inicial de vendas provocada pelo fechamento de lojas durante o período de isolamento social. Com mais estoque, menos dinheiro em caixa e menor poder de converter aplicações a curto prazo, faz com que a empresa tivesse menor capacidade de cumprir com suas obrigações a curto prazo. Na liquidez geral, os números revelados levam a organizações a situações já expostas no índice de liquidez corrente, sendo o mesmo motivo de causa do aumento. Falando um pouco agora sobre os indicadores de endividamento. Segundo o Teles 2003, o índice de endividamento mostra a política de obtenção de recursos e alocação dos mesmos nos diversos itens do ativo da empresa, isto é, se a empresa vem financiando o seu ativo com recurso próprio ou de terceiros, logo, são os indicadores de endividamento que apontam se as empresas utilizam mais de recursos de terceiro ou de recursos dos proprietários, e é por meio desses indicadores que revelam o nível de endividamento das empresas. Com o início da pandemia da Covid-19, a Magazine Luiza começou a negociar com os fornecedores, se planejando para amenizar as dívidas de curto prazo, assim aumentando o passivo não circulante. Como observamos na tabela 2, há uma melhora no ano 2020, tanto em dívidas de curto prazo como em dívidas de terceiros. Observa-se que houve uma pequena variação no capital próprio de 2018 a 2019. Já no ano 2020, houve uma variação maior do que 42,51%. Isso ocorreu pelo aumento do patrimônio líquido, sendo mais precisa no capital social realizado. Boa noite a todos, meu nome é Pedro Henrique Gomes de Azevedo e estarei dando prosseguimento na análise dos resultados. Com os indicadores de rentabilidade, temos a citação de Martin Swift 2009, que diz que os índices de rentabilidade indicam a rentabilidade que os capitais investidos atingiram, ou seja, quantos investimentos empresariais tiveram como retorno, o que determina o grau de excelência econômico da empresa. Martin Swift 2009. Logo abaixo temos o quadro 4, indicadores de rentabilidade do Magazine Luiza, referente ao período de 2018 a 2020. Ao analisarmos os indicadores de rentabilidade, percebe-se uma queda de 2018 a 2020, sendo na margem bruta a queda maior em 2019. Infelizmente, não foi possível adicionar conteúdo que possa definir se o e-commerce teve contribuição positiva nos indicadores entre 2018 e 2019. Ainda sobre a margem bruta, temos que entre 2019 e 2020 também teve queda, embora menor que a de 2018 e 2019. Bem visível no quadro, essa queda em 2020 pode ser atribuída à pandemia que estava acontecendo no primeiro trimestre de 2020. Os demais indicadores, como margem líquida, retorno sobre o ativo total, retorno sobre o patrimônio líquido, também demonstraram declínio em todos os anos. Vale dar ênfase ao ano de 2020, que pelo quadro, como os senhores podem ver, foi o primeiro trimestre dos 3 anos que teve a maior queda nesses indicadores. Essa diferença foi provocada pela perda repentina dos clientes, derivada do fechamento em massa das lojas físicas e as dívidas a cumprir creditadas do valor da receita total da companhia. Dando prosseguimento, temos o EBITDA da empresa e uma citação de Asphalt Neto 2014, que diz que o EBITDA é um indicador financeiro equivalente ao fluxo operacional de caixa
evidencia a capacidade financeira da empresa em remunerar os proprietários de capitais. O EBITDA ele é comumente usado na análise financeira como medida de capacidade de geração operacional de caixa, determinado pela soma do lucro operacional antes do imposto de renda e as despesas não desembolsáveis, como a depreciação. Logo abaixo temos o quadro da evolução dos resultados financeiros dos 3 anos. Ao analisar a tabela, o quadro, os primeiros trimestres dos 3 anos, fica evidente que em 2020 foi o primeiro trimestre que deu maior lucro da companhia, influenciado pelo e-commerce e o marketplace, 2 fatores que vêm contribuindo na geração de lucro, que na análise do marketplace será mostrado com detalhe essa contribuição. Abaixo temos a porcentagem, temos o resultado do EBITDA dos 3 anos. Veja que em 2020 os resultados foram inferiores aos dos anos anteriores. O EBITDA teve uma queda se comparado ao primeiro trimestre de 2018 e 2019, ficando em 6,4 em 2020. Isso pode ser explicado pelo fechamento de lojas físicas provocados pela pandemia e, consequentemente, na perda de vendas e geração de despesas contínuas, contribuindo para uma margem menor no primeiro trimestre de 2020. Senhores. Voltando a apresentar a análise de resultados, falando agora sobre o marketplace. O crescimento na receita bruta foi alcançado mesmo com o fechamento temporário das lojas físicas no final de março, em função da evolução da pandemia da Covid-19 no Brasil. Estimamos que as lojas físicas deixaram de vender cerca de 500 milhões no período de fechamento, o que impactou o crescimento da receita bruta. Vale destacar que o aumento de 37,8% na receita da prestação de serviços no primeiro trimestre de 2020, especialmente devido ao crescimento de 184,8% nas vendas do marketplace. Bom, eu vou falar agora as considerações finais do nosso trabalho. Antes de tudo, deve-se considerar o cenário inesperado trazido pela pandemia do novo coronavírus, que certamente deu e dará uma nova visão dos negócios, antecipando o aprendizado e mostrando novas oportunidades de gestão, assim como de novas formas de negócio. Se havia alguma dúvida na consolidação do e-commerce e do marketplace, ficou claro nesse novo cenário que as dúvidas foram desfeitas. A pesquisa resolveu essa problemática, pois através das análises realizadas, conseguiu identificar como a marketplace influenciou de maneira positiva no resultado do Magazine Luiza, com aumento de 184,8% em vendas realizadas nesse modelo apenas no primeiro trimestre de 2020, consolidando um modelo de negócio que deve ganhar mais atenção nos próximos anos, especialmente após o novo normal apresentado pela pandemia do Covid-19. Os objetivos foram alcançados, pois, conforme dados apresentados, a pesquisa através das análises dos indicadores de qualidade do Magazine Luiza percebeu que houve uma variação do primeiro trimestre de 2018, 2019 e 2020 de 62,49% a 179,12% na liquidez, de 24,98% a 146,78% no endividamento e de 0,17% a 28,87% na rentabilidade. Como sugestão de pesquisa futura, indica-se a realização do mesmo estudo apresentado, comparando o antes, durante e o depois da pandemia do Covid-19. Com isso, espera-se encontrar um ponto de equilíbrio entre os 3 cenários, dando-se uma visão mais consistente sobre a influência do marketplace no modelo de gestão do Magazine Luiza. Muito obrigado.